Na carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 1, Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Seria Paulo um louco? Primeiro, Paulo, o escritor dessa carta, diz que é um servo de Jesus Cristo. Somos imediatamente confrontados com uma escolha. Este homem é um louco iludido? Jesus, chamado Cristo, foi morto por volta do ano 30 por um governador romano chamado Pilatos. Temos vários testemunhos seculares e históricos desse fato. Ele estava morto, e agora aqui está Paulo dizendo que esse homem, Jesus Cristo, não está morto, mas é seu mestre e que é escravo desse homem. Esses 16 capítulos da Carta aos Romanos são o delírio de uma ilusão? O testemunho de Paulo não é que ele seja iludido, mas que ele foi comprado, possuído e governado por seu próprio contemporâneo, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, Cristo Jesus. Eu digo comprado e possuído porque é isso que significa ser um servo. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 23, Paulo diz que você foi comprado por um preço, não se torne escravo de homens. Em outras palavras, os cristãos são escravos de Cristo porque ele nos comprou, morrendo por nós, e portanto ele é nosso dono. Você não se pertence, pois foi comprado por um preço. Então glorifique a Deus em seu corpo. Paulo é o servo de Cristo Jesus porque Cristo o comprou e o possui. Isso também significa que esse Cristo vivo o governa. Em Gálatas 1,10, Paulo diz que eu estou me esforçando para agradar a homens. Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Em outras palavras, ser servo de Cristo significa submissão absoluta ao que lhe agrada e não ao que mais agrada a alguém. Portanto, o entendimento de Paulo é que ele é comprado, possuído e governado por Cristo Jesus. Um homem que foi morto como criminoso, talvez 25 anos antes desta carta ser escrita, e que Paulo dirá no versículo 4 que ressuscitou dentre os mortos e é o Filho de Deus absolutamente único no poder. Em outras palavras, aqui nesta carta não estamos lidando com um homem em sua imaginação. Estamos lidando com um homem e seu dono, governante Deus. Isso começa a explicar por que a carta não é uma carta comum. Na mente de Paulo, ser apóstolo era ser uma pessoa que tinha visto Jesus Cristo ressuscitar dentre os mortos, para que pudesse dar testemunho em primeira mão e que havia sido comissionado e autorizado por Cristo para representá-lo. Falar por ele e fornecer um fundamento para sua igreja através do ensino verdadeiro e autoritário. Paulo viu Jesus na estrada de Damasco e ali Jesus o chamou para o seu ministério apostólico. Ele diz em 1 Coríntios 15, versículos 7 e 8, Jesus apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos, e finalmente, como um nascido prematuro, ele apareceu para mim também. Ali Jesus lhe disse, para esse fim eu lhe apareci, para lhe designar como ministro e testemunha, não apenas das coisas que você viu, mas também das coisas nas quais eu lhe aparecerei. Com essa comissão, ele se tornou um dos fundadores do cristianismo. A igreja foi construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular. Finalmente, Paulo diz que ele não é apenas um servo de Cristo, não apenas chamado como apóstolo, mas também designado para o Evangelho de Deus. Quando isso aconteceu, dele ser separado para o Evangelho de Deus? Ele diz em sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 15, que Deus me separou desde o ventre de minha mãe. Isso significa que antes de Paulo ser comprado como escravo, antes de ser chamado na estrada de Damasco, antes dele nascer, Deus o separou para o Evangelho de Deus. O que significa que Deus não procurou por uma pessoa para desempenhar o papel apostólico. Ele preparou Paulo do ventre de sua mãe para servir o Evangelho. O que é surpreendente quando você percebe o caminho que o levou do útero à estrada de Damasco, a saber, a incredulidade
e a perseguição de Paulo à igreja. Portanto, no versículo 1 pode até parecer que é algo sobre o autor da carta, mas por trás de cada frase há alguém muito maior. Deus comprou Paulo pela morte de seu filho. Deus o chamou para ser apóstolo. Deus o separou de antes dele nascer. E ele fez tudo pelo Evangelho de Deus, que veremos nos próximos vídeos. Em outras palavras, mesmo no primeiro versículo, ouvimos o que Paulo diz em Romanos 11:36. Dele, e através dele, e para ele são todas as coisas, que ele seja glorificado para sempre.